agradecendo a Deus pela oportunidade de nos reunirmos nesta casa que nos tem acolhido e juntos buscarmos a proposta do aprendizado pelas luzes da doutrina espírita, que tem como objetivo reviver o ensinamento de Jesus, a exemplificação do Mestre e trabalharmos em nossa intimidade a transformação, a renovação moral. Assim sendo, Senhor, permita aos seus mensageiros que aqui possam estar, abençoando a todos nós encarnados e aqueles corações desenfaixados do corpo, que conosco também se encontram na busca do aprendizado, do esclarecimento, do consolo. Sejam todos muito bem-vindos e que saibamos criar um campo de receptividade em nós para que as vibrações positivas, salutares, emanadas dos nossos queridos irmãos e amigos espirituais, nos envolvam, fortalecendo-nos para mais um dia, para mais um início de semana. Porque nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará, que assim o seja. Tem alguém que está vindo pela primeira vez à casa? Sejam muito bem-vindos, estejam à vontade. Nós fazemos o estudo sequencial da obra Justiça Divina, aqui no salão. Também temos, na parte de baixo, as salas para a evangelização das crianças, de acordo com a faixa etária, e também uma sala que trabalhamos os princípios que fundamentam a doutrina espírita, que são os princípios básicos ou os princípios fundamentais. Também acontece neste mesmo horário. Então, temos essa opção, estarmos aqui em cima ou estarmos embaixo. Estar no andar de cima é melhor do que estar no andar de baixo, né? Ninguém quer ficar no andar de baixo, não é verdade? Mas o andar de baixo também faz parte no processo de crescimento. Brincadeiras à parte, os princípios básicos é muito importante nós consolidarmos ele em nós. Hoje trabalharemos da obra Justiça Divina, capítulo 54, que traz o título Na Lei do Bem. Então vamos ver o que Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, nos propõe com esse título. Essa obra está estudando a quarta obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, a cada reunião que acontecia, o grupo onde Francisco Cândido Xavier, à época, se encontrava, participando, trabalhando, abria o Céu e o Inferno e, diante da lição que era exposta, fazia a leitura e os comentários da mesma. E na noite do dia 28 de agosto de 1961, foi aberta a primeira parte no seu capítulo 8, no item de número 12. A obra Céu e Inferno está dividida em duas partes. Na primeira parte, Kardec trabalha pontos muito importantes acerca da doutrina espírita, que vem fazer luz a interpretações que muitas das religiões, ao longo dos séculos, trabalhou e continua trabalhando até nos dias atuais. Como, por exemplo, este capítulo 8 está falando de anjos. Todos nós aqui já ouvimos falar de anjos. Alguém já viu um anjo?
Um anjo mesmo, não é os anjinhos que chegam para nós pela misericórdia divina através da maternidade. Parece que quando você vê um recém-nascido, nossa, que anjinho, não é verdade? Temos essa denominação. Mas aqui nós estamos ampliando para a figura do anjo. E muitos traz a ideia de que o anjo é como se fosse um ser alado, com asas. Mas por que a gente pensa que a criancinha pequenininha, o recém-nascido, é um anjinho? Vocês já viram nas igrejas, nas esculturas, nas pinturas, na arte de forma geral, como que é denominado os anjos? Qual a figurinha que eles são? Como é que eles são? Criancinhas rechonchudas, né? Bem gordinhas, né? E com asas, não é verdade? Olha que coisa interessante. Então, a ideia do anjo ser uma criança passa a ideia do ser puro, um ser de pureza. Então, quando a gente olha para um recém-nascido, a gente fala assim, gente, que gracinha, que coisa mais bonitinha, mais linda. Dá vontade de pegar e apertar, não é verdade? Às vezes uns têm uns bochechão, né? Tem, né? Pois bem, a figura do anjo, ela tem essa representação do ponto de vista teológico. Ponto de vista teológico. Mas agora estamos nos conscientizando de que os anjos podem e são bem diferentes do que é representado. Quem são realmente os anjos? Como que eles vivem? Como que podemos entender a ideia do anjo? Como que foi passada para a humanidade? É o que a doutrina espírita, no capítulo 8 da obra Céu e Inferno, vai explicar, de acordo com a interpretação dos espíritos superiores, lançando luz a muitos pontos importantes trazidos pela própria doutrina espírita. Pontos esses que se encontram nos princípios que a fundamenta. Bom, então vamos ler o que diz a obra Céu e Inferno sobre os anjos. Diz assim: que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. Então, está sendo colocado que personalidades que passaram pela nossa humanidade, muitas das vezes nós os confundimos com verdadeiros anjos. Não é assim? Às vezes falamos assim, nossa, fulano é um anjo em minha vida. Beltrano é um anjo que Deus enviou para me ajudar. Não é isso? Então, nós fazemos essa ligação. Por quê? Porque a pessoa apresenta qualidades e virtudes que não é tão comum nós encontrarmos na nossa sociedade. A revelação espírita confirma sobre esse ponto a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres. Então, a crença em anjos, ela existe desde quando as grandes civilizações na Terra passaram a surgir. A ideia de seres superiores. Antes das religiões, no caso, antecedendo o cristianismo, nós temos o judaísmo, nós temos outras religiões na linha oriental,
já traziam essa concepção. E dentro da filosofia grega, nós vamos encontrar os deuses, que também têm a denominação de anjos, de seres superiores, dotados de grandes virtudes, de grandes qualidades, que o ser humano comum não possuía ou ainda não possui. Bom, mas qual é a origem dos mesmos? De onde vem a ideia desses seres? É o que a doutrina espírita busca explicar. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirirem tudo o que lhes falta. Adquirem pelo trabalho. Então vejam bem. Adquirem pelo trabalho. Então o trabalho, ele é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento do ser espiritual. Porque à medida que ele vai vivenciando as suas experiências, ele vai ampliando o seu campo intelectual e vai cada vez mais desabrochando o seu livre-arbítrio para permear a moralidade. Então são conquistas que vão se dando através das experiências pelo Espírito. O objetivo é a perfeição. Todos alcançarão. Mas alcançam-na mais ou menos prontamente em virtude do seu livre-arbítrio e em razão dos seus esforços. Todos têm os mesmos graus a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a parte, nem mais longa nem mais fácil, a umas do que as outras, porque todas, no caso as almas ou espíritos, são suas filhas, filhos, e sendo justo, não tem preferência por nenhuma. Deus não tem privilégio para quem quer que seja. Essa palavra privilégio só existe no vocábulo humano. Dentro da concepção divina, não há privilégio. O que há? Merecimento. E como se dá um merecimento? Através dos esforços empregados pelo trabalho, que vamos aplicando em nós mesmos. E sendo justo, não tendo preferência, diz: eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Só ela pode vos conduzir ao objetivo. Tudo que está conforme esta lei é o bem. Tudo o que lhe é contrário é o mal. Então aqui nós temos a confirmação de Allan Kardec, ou a reafirmação de Allan Kardec, de uma das perguntas que está em O Livro dos Espíritos, que é a questão de número 630. Livro dos Espíritos, questão 630. Como podemos distinguir o bem do mal? Questiona Kardec. E a espiritualidade responde: o bem é uma regra de conduta que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo que dessa lei se afasta. Então, fazer o mal é estar infringindo a lei divina. Realizar o bem, praticar o bem, é estarmos nos envolvendo e entrando em comunhão com a lei
divina. Fazer o bem é trabalhar dentro da lei de Deus. Ao afastar dessa lei, estamos realizando, praticando ou fazendo o mal. Tranquilo? Então Kardec trabalha isso aqui. E ele continua. Sois livres para observá-la ou infringi-la. E sereis assim os árbitros da vossa própria, essa palavrinha eu já falei aqui, vou repetir, eu não gosto muito, sorte. Esse negócio de sorte, azar, está semente no vocábulo humano. O que nós sabemos é que há esforço, merecimento, ou então ociosidade. Quem chegou aqui mais cedo pegou um pouco de um ganchinho da palavra do mesmo, falando sobre ociosidade. É isso? Então existe trabalho, esforço e ociosidade. Então não é questão de ter sorte ou azar. Deus, pois, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem quem cria o mal infringindo as leis de Deus. Se as observasse escrupulosamente, jamais sairia do bom caminho. Então, se nós tivéssemos um campo de observação mais profunda, trabalhando em nós, dentro de uma análise de meditação, separando de acordo com as ações as consequências que advirão das mesmas, nós poderíamos estar numa situação bem melhor. Poderíamos ou não poderíamos? Poderíamos. Ah, Delano, mas por que nós não fazemos isso? Por que nós não agimos dessa forma? Então, uma boa pergunta, né? Essa resposta, ela é individual. Embora podemos também ampliar para o coletivo. Mas o coletivo é a soma das individualidades que se encontram presentes na sociedade. Aí o que Emmanuel nos traz? Entenderam aqui? A obra Céu e Inferno? Está tranquilo? Podemos avançar? Porque o Emmanuel vai retomar. O que nós poderíamos, então, trabalhar dentro dessa colocação de Kardec, onde Emmanuel vai nos propor perguntas, aí agora a obra Justiça Divina, capítulo 54. Quem tiver a obra pode acompanhar. Perguntas, muita vez, de alma inquieta, que vem a ser o bem. Eu vou abrir um parênteses. Todas as vezes que nós lermos em uma obra espírita a palavra alma, está se referindo ao espírito que está no corpo físico, ao espírito encarnado. Ok? Então Emmanuel está falando diretamente para nós encarnados. Mas tem espíritos aqui que estão desenfaixados do corpo, pode se sentir assim, poxa, mas que privilégio é esse? Só para os encarnados? Serve também para eles. Agora. Servem para eles. Agora. Então, muitas vezes nós questionamos, de alma inquieta, o que vem a ser o bem? Tão diversas surgem as interpretações ao redor do bem por toda parte. Entendamos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Então, aquele bem genuíno é aquilo que nós realizamos e fazemos em benefício do outro. Colheste pedradas
na construção a que te dedicas. No entanto, compadeces-te da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Ouviste frases insultuosas em torno do teu nome e registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam, sem alterar-te, aliás, sem alterar-te no auxílio a eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltas contra a injúria dos que te invadem a seara do esforço nobre, trabalhando sem mágoa no clima da tolerância. Podes falar, com razão, a palavra acusadora contra o adversário que te feriu. Contudo, reconheces a ofensa por crise de ignorância e nem de leve te afastas da desculpa irrestrita. Tem bastante merecimento para destaque e te ocultas na atividade silenciosa, sem fugir à cooperação junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter um melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. O bem é a luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com esquecimento de todo o mal. Vou repetir a frase de Emmanuel. O bem é a luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com esquecimento de todo o mal. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo, a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Sem cartaz de virtude, ouvidemos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas diante das fraquezas que carregamos ainda. Recorda que, se há espíritos transviados ou injustos em decúbito moral pelo caminho, isto é, estão caídos, na posição de deitados. São eles tão necessitados da parcela de teu amor quanto aos famintos, a quem dás espontaneamente o prato de pão. A felicidade real nasce invariável daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos que nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Simples, né? Muito simples. A lição proposta por Emmanuel. Ficou alguma dúvida? Acredito que não, né? Todos nós aqui já estamos assim bem craques na realização do bem. Não é verdade? Ou não? Hã? Vocês estão meio assim, meio indecisos? Estão pensativos? Justo. Vamos servir aqui de um exemplo de um grande companheiro e irmão nosso, que ele agiu de forma equivocada, mas depois ele se arrependeu e, dentro do arrependimento, procurou se reabilitar diante da lei. Mas já reabilitado diante da lei, diante de tantos esforços em prol de semear o Evangelho de Jesus, ele traz um ensinamento para nós, para que possamos refletir. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Lá na carta aos Romanos, dentro do capítulo 7, a partir do versículo 18, ele vai dizer assim, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim,
mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Complicou, não complicou um pouquinho? Vixe. Então, o Paulo, ele traz, vamos dizer assim, essas palavras enigmáticas, porque ele está falando dele mesmo, que está servindo de exemplo para nós, à época, os cristãos, em Roma, porque essa carta foi dirigida aos cristãos que se encontravam em Roma, lembrando que Paulo ainda não havia ido a Roma, ele só vai já no término da sua missão, no plano físico, mas ele endereça essa carta aos romanos, porque lá na cidade de Roma, os cristãos chegaram e começaram a semear o evangelho do Cristo. E havia muitas discordâncias dentre as interpretações, porque nós estamos dentro de uma sociedade ainda muito materialista, vinculada ao politeísmo, ao culto dos vários deuses. E muitos dos cristãos que aderiram à mensagem de Jesus, que se tornaram cristãos, traziam grandes vínculos desta crença politeísta e presos ainda ao campo do materialismo. Então, infiltrava-se nas lições e ensinamentos do mestre questões que não era realmente dentro do ensinamento. Era algo fantasioso. Interpretações que levava mais para o orgulho e egoísmo daqueles que estavam pregando, do que simplesmente trabalhar a naturalidade, a simplicidade de tudo aquilo que Jesus ensinou e viveu. Então a igreja de Roma estava com grandes dificuldades. E foi pedido a Paulo que fosse até lá. Mas Paulo tinha muitos encargos ainda. Veja bem, encargos. Não estou falando de cargo. É diferente. O encargo é diferente de quem tem um cargo. Ele havia muitos encargos a serem trabalhados, resolvidos na região em que se encontrava. Então ele manda, sabendo, né, de notícias por parte de irmãos que chegavam de Roma e colocava a comunidade cristã a par do que estava lá acontecendo entre os ensinamentos do mestre, ele endereça essa carta e nos chama a atenção, principalmente aqui no versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Nós sabemos agora, ou estamos sendo informados, já estamos tomando conhecimento do bem, das leis de Deus, que é fazer o bem. Nós já temos essa ideia. Mas ainda não conseguimos realizar em muitos pontos a lei divina. Não é para com o outro, não, é para conosco mesmo. Temos essa dificuldade. Sabemos que precisamos e necessitamos fazer o bem. Mas ainda parece que o mal nos permeia, nos envolve e nos induz, ao invés de realizarmos o bem, fazermos o contrário, o mal. Não é isso? Temos observado na nossa sociedade de forma geral? Qual que é a proposta, então, da doutrina espírita? Primeiro ponto.
estarmos nos esclarecendo da lei divina. E à medida que nós vamos esclarecendo, nós vamos nos consolando, porque estamos nos conscientizando que acima da justiça há a misericórdia, há o amor. Por isso que justiça, amor, caridade. O amor, conforme coloca Pedro, em um ensinamento trabalhado em sua carta, cobre a multidão de erros, de pecados. Trazemos muitos erros? O que é que vocês acham? Interessante que no segundo pedido está lá, né? Que não fazer o bem já é o mal. Porque olha que interessante. Se for analisar, quando se falar mal e bem, a gente vai acabar na questão das consequências. Se eu fazendo mal, o que eu vou receber esse mal de volta? Vou ficar ruim, né? Aquela dificuldade toda. E se eu fizer o bem, vou ficar alegre, já vou começar a desfrutar, mesmo que seja uma felicidade relativa, eu vou ficar mais alegre, mais feliz. Vai me levar a isso aí. Então, quer dizer, se muitas vezes a pessoa fica em cima do muro, eu não faço nem o bem e nem o mal. Não fazer o mal já é a conquista. Mas também não fazer o bem já tem um mal ali, já tem um egoísmo, alguma coisa. Porque, por exemplo, se nós temos um irmão, um filho, uma filha, uma pessoa com dificuldade, e eu falo, isso é problema dela, resolve, o mal está instalado. Que se eu fizer o bem para ela, eu vou me sentir feliz. Então, se ter uma infelicidade já é um mal. Sim. A pessoa está me dizendo, olha, eu poderia ter ajudado, né, assim, de fato, poderia ter feito, eu não fiz, agora é tarde. O simples fato de não fazer o bem já é o mal em si mesmo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo muitas dessas lições, principalmente na questão 642 do Livro dos Espíritos. Ok? Você vai chegar em casa, abrir o Livro dos Espíritos, ler, está lá. Basta, pergunta Kardec, não fazer o mal para ser agradável a Deus? E pergunta, resposta não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque todos responderão pelo mal que acontece diante do fato de não ter realizado o bem. Então, não fazer o bem já é fazer o mal. Mas nós trazemos muitos erros, não trazemos? Trazemos porque nós sabemos. Mas também temos qualidades. Já conquistamos muitas qualidades. E é preciso que nós, a partir de agora, iniciemos conosco o trabalho com as qualidades que nós temos. Poder evidenciá-las cada vez mais e não ficarmos presos a erros e defeitos. Por quê? Quando ficamos presos a erros e defeitos, nós podemos colocar à tona este mal. Então nós precisamos o quê? Eliminar o mal, cortar o mal pela raiz. Como é que eu vou fazer isso? Só tem um jeito. Só há um jeito. Kardec vai perguntar a espiritualidade, e a espiritualidade vai responder, e a resposta que eles nos dão já vigora há mais de 2.500 anos na humanidade, e nós ainda não conseguimos atinar para essa resposta. Bom, vocês vão lembrar que é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Todo mundo conhece essa questão, tem a ponta da língua. Tem ou não tem? Estão lembrados? Não? Então vamos reativar a memória. Pergunta Allan Kardec: qual é o meio prático e mais eficaz
de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Que pergunta, hein? Nossa, profunda, não é? Bom, qual é o meio prático mais eficaz de que eu possa realizar em mim a minha melhoria, a minha renovação, a minha reforma e ainda resistir quando vier sugestões, induções que tentam me arrastar para fazer o mal? E a resposta foi simples. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olha que simplicidade da resposta. Por ser tão simples, ela se torna difícil. Porque, em realidade, nós ainda não nos conhecemos. Pensamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos, não é verdade? Você quer ver uma coisa? Às vezes você convive com uma pessoa 30, 40 anos, quando você olha assim, gente, não conheço fulano. Às vezes você está ali com um anjinho que é recebido, filho, filha, e dá todo o carinho, todo o suporte, todo o apoio, todo o amor. Aí quando o filho entra na adolescência, começa a fazer 17, 18, 19 anos, você vai vir assim, mas gente, quem que é esse rapaz? Quem que é essa moça que está aqui em casa? Não conheço mais. Estou desconhecendo. Não é assim que muitas das vezes acontece? Pelo simples fato de ainda nós, seres humanos encarnados e os desencarnados, desconhecerem a si mesmo. Esse sábio foi Sócrates, que na realidade, essa frase não é dele. Quando ele chega ao templo de Delfos, porque ele queria ter uma resposta a uma pergunta. Porque aonde ele ia, as pessoas diziam, nossa, você é um homem sábio, você é um homem sábio. Você é dotado de grande sabedoria. Ele não aceitava isso. Gente, mas todo mundo está me chamando de sábio? Não, foi lá no oráculo de Delfos. O que é o oráculo de Delfos? É como se fosse uma casa espírita, não aqui no Lafran, porque aqui nós não temos a parte de conversação, de intercâmbio mais direto com a espiritualidade, de forma ostensiva. Chegava lá e perguntava, eu quero uma orientação. Aí existem casos que têm orientação por psicografia ou por psicofonia. Que tipo de orientação você quer? Não tem, porque geralmente as pessoas perguntam cada coisa e pedem cada coisa que até Deus duvida. Não é verdade? O que você quer? Aí vocês já imaginam, né? Diante das nossas imperfeições, quais são os nossos desejos? Mas o Sócrates chegou lá para consultar com o oráculo. O oráculo era pessoas que nós hoje denominamos como médiums, que entravam em transe e o espírito respondia. Ou se jogava lá algum tipo de material, objeto, conforme nós observamos em outras práticas de intercâmbio da fenomenologia entre plano físico e espiritual, plano espiritual e plano físico. E que coube à doutrina espírita moralizar esse intercâmbio, fundamentando no Evangelho de Jesus. E a pergunta foi, dizem que eu sou o homem mais sábio. Eu não concordo. Eu gostaria de saber, quem é o homem mais sábio do mundo? E o oráculo respondeu, estou diante dele. É você, meu filho. E ele não aceitava isso. E aí, antes de perguntar, ele viu inscrito no portal, conhece-te a ti mesmo. E o que ele já vinha praticando só reforçou realmente aquilo que ele já trazia
no seu campo íntimo. E a resposta dos espíritos, a questão 919, confirma o que o oráculo disse a ele. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E nós desconhecemos nós. Vocês querem ver uma coisa? Como que nós nos desconhecemos? Eu não sou bom de desenho, não. Todo mundo já sabe, né? Mas nós vamos fazer aqui uns traços aqui, com esse cidadão aqui, ó. Bem feliz, né? Tem que ser bem feliz, porque esse negócio de tristeza já não é mais conosco. Show tristeza. E está aqui o cidadão. Vou desenhar ele, né? Pescoço grande, né? Tem que ser, porque sustentar a cabeça tem que ter um pescoço mais firme, né? Aqui o cidadão. Isso. Aqui o cidadão. O ser humano. Nós, quando olhamos para a figura e vemos um outro ser, já conhecemos, ó, um ser humano, da espécie Homo sapiens. É a espécie animal racional. Não é isso? Nós ainda pertencemos a uma espécie de animal racionais. Mas, na realidade, nós desconhecemos a nós mesmos. Eu estou falando do corpo físico. Esse aqui é o corpo físico. Corpo físico. Este corpo físico, para que ele chegasse a essa condição, foi realizado grandes esforços para que hoje nós pudéssemos ter essa máquina biológica que é impressionante e que desafia a ciência, e a ciência ainda não conseguiu detectar toda a funcionalidade da estrutura orgânica do corpo físico. Aí nós temos alguns, vou colocar apenas alguns aqui, tá? Nós temos o sistema nervoso. Nós temos um sistema respiratório. Nós temos um sistema digestivo. Nós temos um sistema endócrino. Nós temos um sistema linfático. Ah, Adriana, mas o que é isso? É aula de medicina ou é aula de doutrina espírita? Todos esses sistemas, como sabemos, trazem um aglomerado de órgãos que estão canalizando a força do ser espiritual. Nós desconhecemos o nosso próprio corpo. E nós só vamos atentar para o nosso corpo quando um sintoma de alguma coisa que não está bem acontece com ele. Pode acontecer que eu tenha uma dor de cabeça, mas a causa se prende ao sistema digestivo. E aí você vai tomar um remédio para eliminar a dor de cabeça, mas a causa está no sistema digestivo. E assim sucessivamente. Então, quando você chega no médico, ele está olhando o quê? A sua parte anatômica, biológica, fisiológica. E ele estudou para isso. E ele vai trabalhar em cima daquilo que os exames estão apresentando, não é verdade? Você está com uma dor de cabeça, o que ele fala com você? Não, vai lá e faz uma chapa aqui, tira um raio-x aqui do cérebro. O problema está no digestivo. Não é isso? Você não tem nada.
Mas vira e mexe, você está com um problema de dor de cabeça. Aí você vira para alguém e fala assim, isso aí é mediunidade. Isso não tem nada a ver com a mediunidade. Aí você vai para o centro espírita pensando que é mediunidade. E quando na realidade é uma disfunção em um órgão do aparelho digestivo que está com problema. E que você precisa eliminar este problema, mas pelo fato de não conhecer a si mesmo, você vai adiando e aquilo vai agravando. Quando você assusta, estoura algo mais grave. É assim que acontece com as doenças de forma geral. Porque a doença não chega da noite, você não deita hoje e amanhã, estou doente. Não, é um somatório, é um acúmulo que nós vamos trabalhando em nós. O ser humano desconhece o seu sistema biológico, como de geral. Eu não estou nem falando de outro sistema. Nós temos aqui o hepático, o hemático. São vários. Circulatório, que se prende dentro do respiratório também. Por que eu estou falando isso? Lá na obra A Gênese, quinta da codificação, o Kardec nos propõe estudar a gênese orgânica. Qual é a origem, o princípio da formação do ser biológico? Porque a pergunta de Kardec, na questão número 12, é assim: que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. A revelação espírita confirma sobre esse ponto a crença de que todos os povos a têm, mas nos faz conhecer, ao mesmo tempo, a natureza e a origem dos anjos. Então nós estamos saindo do biológico e falando de seres que na nossa concepção são privilegiados. Mas onde está a origem desses seres? Qual é a natureza deles? São seres à parte da criação? Ou não? Por que há essa crença nas mais antigas civilizações da Terra? Pegaram isso aqui? A gente pode desmanchar, né? Isso aqui é apenas um parênteses para a gente observar o quanto nós nos desconhecemos a nós mesmos. Né? Como é que foi a construção, a organização de tudo isso aqui? Porque tudo isso aqui, além disso, nos apresenta aquilo que nós já sabemos, os 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles estão aqui dentro de todos esses sistemas. Mas os anjos existem. Pai Delano, mas é difícil. Porque o anjo, na nossa interpretação, é um ser puro. E um ser puro, como que pode ser isso? Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai perguntar justamente sobre essa ideia que está na questão 128 do Livro dos Espíritos. Toma que 8 horroroso, hein? Nossa, nem eu estou entendendo esse 8. Aí não dá, né? 128. Pergunta Kardec: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, então tem uma hierarquia, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham
no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, aqueles a quem chamamos anjos são espíritos puros, segundo a colocação da espiritualidade para Kardec. Questão 130. É aqui que entra o X da questão. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Como é que se explica, então? Se é equivocado, se é errônea, acreditar que Deus tenha criado seres já privilegiados, em um grau de pureza, como admitir, então, que essa crença existe das mais antigas civilizações? O Kardec é inteligente, não era? Mas os espíritos superiores eram muito mais do que ele. Embora a única diferença de Kardec por eles é que Kardec estava no corpo. Mas Kardec precisava ser aquela ponte de ligação para nós. E eles respondem: fica sabendo? Olha como que a gente desconhece as coisas. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Fechou a resposta. O que ele quis dizer com isso? Que nós, seres humanos, ainda, eu estou falando dentro do coletivo, não admitimos ou não trazemos de forma bem firme a crença na pluralidade dos mundos habitados. É um princípio que fundamenta a doutrina espírita. O que significa isso? É que antes da Terra existir, já havia outros mundos onde gama considerável de espíritos já haviam percorrido os degraus daquela escala apresentada pela espiritualidade, a chamada escala espírita, e conseguidos atingir o topo da escala. Então, isso ficou gravado no inconsciente de muitos desses espíritos, porque em um determinado momento registrado na história da Terra, nós recebemos a contribuição desses espíritos advindo de outros sistemas e outros orbes planetários. E a pergunta é, nós estamos em 2023. Existe comprovação científica de vida inteligente, racional, fora da Terra? Hoje, ainda não. Embora muitos cientistas já trazem essa dúvida. Mas não há evidência, porque a ciência precisa trabalhar com dados concretos. E diante de dados concretos, estamos em 2023, não existe para a ciência oficial, embora muitos cientistas já estão trabalhando nessa ideia, mas precisam comprovar de que existe mundos que são habitados
por seres racionais e inteligentes, mais superiores do que nós na Terra. Isso é para a ciência. E para a doutrina espírita? Desde 1857, afirma a existência de seres racionais inteligentes fora do nosso sistema. E o que vai nos comprovar isso? A razão. E como nós trabalhamos a razão? O conhecimento de nós mesmos. À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos identificando em nós os erros que ainda trazemos e do qual necessitamos extirpar no campo da nossa melhoria. Porque a doutrina nos apresenta, diante desses mundos, categorias dos mesmos, como, por exemplo, mundos felizes. O que é estar num mundo feliz? É estar em um local onde não existe dor, sofrimento, doença, infelicidade. Isso lá não existe. No mundo feliz não existe isso. Como que é viver no mundo feliz? Não sei. Não sei porque eu ainda estagio dentro de campos infelizes. Mas por que eu sou infeliz? Alguém já se perguntou? A minha vida, para não falar outra coisa, é uma infelicidade só. Não é assim que muitos falam? Mas qual é a causa? Posso apagar aqui, né, gente? Qual é a causa da vossa infelicidade? Não sei. Não conhece a si mesmo. Não conhece as causas que derivam dos efeitos que emergem em nós? Sabe qual que é a causa da Sabe qual que é a causa das nossas infelicidades? Sabem qual? Não é eu que respondo, são os espíritos superiores. Está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler para ser fiel ao texto. 614. Quem quiser anotar, registrar, tá, gente? Chegar em casa, quiser ler o Livro dos Espíritos, estudar o Livro dos Espíritos. Pergunta a Allan Kardec. Vamos ser fiel aqui ao texto. Que se deve entender por lei natural? Que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. Lei natural, lei de Deus, lei do bem. Quando se fala lei do bem, lei de Deus, lei natural, é tudo sinônimo. A lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira, para a felicidade do homem. Praticar e fazer o bem é buscar a nossa felicidade. É saber conquistar gradativamente a nossa felicidade. Ah, Delano, mas eu não quero ser feliz. Eu quero continuar sendo infeliz. Opção, livre-arbítrio. Resposta. Continuando, a questão 614. Indica-lhe
o que deve fazer ou deixar de fazer, indica-lhe o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. A lei de Deus, a lei natural, a lei do bem. E ele só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, a causa das nossas infelicidades é o afastamento da lei do bem, da lei natural, da lei de Deus. Por quê? Ao darmos costas para essa lei, estamos infringindo a lei, caindo no mal. É simples, né? Mas de tão simples, se torna complexo pelo fato de que nós necessitamos reformular a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, compreendendo com Jesus, quando ele ensina e é reforçado pelos Espíritos. E é aquilo que Paulo nos chama atenção. O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que representa isso? O que Paulo está falando? Justamente isso aqui, ó. Dificuldades morais. Trazemos ainda enormes dificuldades morais a serem vencidas. Como iremos vencê-las? Conhecendo a nós mesmos, a nossa natureza e nos esforçando a cada dia em nos tornarmos melhores. Eis o verdadeiro espírita, conforme coloca Allan Kardec na questão, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 4, quando fala dos bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços morais, onde emprega para afastar de si mesmo suas tendências negativas, trabalhando a moralidade e eliminando gradativamente uma dificuldade. Ah, Delano, mas eu não consigo. Consegue. Consegue. Nós não estamos falando para você abraçar o mundo, porque isso você não vai conseguir. Mas nós estamos falando que quando você receber uma mensagem naquele aparelhinho, você recebeu uma mensagem no aparelhinho, você viu que essa mensagem não é boa. Apague a mensagem. Não repasse a mensagem. Ou se alguém te mandar algo e te pedir uma opinião, se não for algo construtivo que edifica, silencia. Isso é fazer o bem e não propagar o mal. Você pode ou não pode fazer isso? Conhecer a verdade. Né? Pode. Pode. Mas o que a gente faz? Essa dificuldade moral. Então, os anjos são os seres que nos chamam a atenção, porque eles vêm em nosso auxílio. Procuremos fazer o melhor de nós, onde quer que estejamos. Fazer o bem, nós estamos construindo a nossa felicidade. Tranquilos? Alguma dúvida? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Ah, Delano, mas eu fiz tanta coisa ruim, fiz tanta coisa infeliz, e agora? Aí a justiça divina, dentro da misericórdia, diz: meu filho, não se desespere. Poderá ter a oportunidade de reparar. Porque a cada dia nós podemos modificar a nossa trajetória, o nosso caminhar.
Da mesma forma que para o espírito desencarnado, ele pode retornar ao plano físico e refazer. Agora, construindo a sua felicidade nas bases da lei divina, da lei do bem. Tranquilo, gente? Então nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade e rogar a Jesus que nos ampare e que nos envolva em sua paz. Que saibamos conservar essa paz em nossa intimidade, esforçando-nos para trabalharmos em nós o autoconhecimento e nos propormos caminhar diante de Ti, Senhor, que nos ensinaste: vinde a mim, todos vós, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso, humilde de coração. E tereis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim sendo, Jesus, te agradecemos por mais este dia e rogando que o teu amor nos envolva por toda a semana e por todo sempre, que assim o seja.